Então, boa noite a todos, bem-vindos. E hoje a gente vai começar mais um episódio do nosso programa Católicos pelo Mundo. E hoje a gente está aqui com o Rafael Bertolazzi. E Rafael, queria fazer uma oração antes da gente começar, e aí depois você pode se apresentar. Pode Tudo bem. ser? Quer começar? Pode começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda, Que é sempre assim pela como tua piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Rafael, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre os seus estudos e sobre a sua experiência com a música sacra, o canto gregoriano. Então, boa noite, uma alegria, né? Muito prazer, uma alegria estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre música, né? Sobre o canto gregoriano. Então, me apresentar um pouquinho melhor para quem está me ouvindo pela primeira vez, né? Meu nome é Rafael. Eu sou de uma paróquia pessoal da administração apostólica de Campos, no estado do Rio. Cresci participando da missa tradicional, meus pais. Então, desde pequeno ouvi bastante o canto gregoriano, a polifonia, principalmente nas grandes festas litúrgicas. Apesar de, assim, na infância e adolescência não me interessar muito, né? Depois, crescendo um pouco, já, graças a Deus, fui descobrindo as coisas da igreja. Tive amigos também que me ajudaram a conhecer mais profundamente, né? Um especial o Henrique Coy, que é um compositor, não sei se é o único, mas é um dos únicos, no mínimo um dos únicos compositores de música sacra do Brasil. Eu recomendo muito o pessoal procurar as obras dele. De Profundis, que é muito bonita. Tem uma Salve Veredina, também muito bonita. Enfim. Também o meu irmão, que ele foi, apesar de breve período no seminário, ele aprendeu bastante sobre o canto gregoriano. Lá eles cantam todos os dias. Ele teve um curso com um monge da abadia de Fungombo. Eu não sei pronunciar direito, é francês. Mas que eles seguem o método de Solesme do gregoriano. Então cantei com ele tem uma escola cantorum, cantei com eles muitas vezes. Cantei em casamentos, apesar de eu não ser músico. Eu estudei um pouquinho de música só, né? Eu gosto muito de cantar. Acho que hoje em dia, né, o leigo ele pode participar da liturgia no canto. Eu acho isso uma graça muito grande, para a gente, pelo menos, né, poder ganhar essas graças, né. E, bom, é isso, acho. E eu queria te perguntar, o que você pode falar para as pessoas que têm um pouquinho de curiosidade, que querem saber um pouco mais sobre o que é o canto gregoriano? Ah, sim. Bom, primeiro a gente tem que ver aonde que a origem dele, né, como que ele começou e onde que ele é usado, né. Então a gente sabe que foi São Gregório Magno que ele compilou e compôs também músicas para a liturgia, para o culto a Deus, né? Lá no século IX, se não me engano, por volta do
não me lembro exatamente quando, mas já deve ter mais de um século. Depois, mais recentemente, o São Pio X, ele, ele pediu para a Abadia de Solesme, que eu estava comentando, fazer, fazer um estudo de todo o gregoriano para que houvesse um canto gregoriano para toda a igreja, né, para que fosse usado na liturgia em toda a igreja, fosse unificado esse canto, que existiam várias escolas, né, principalmente na Europa ali, de gregoriano. Então, ele é cantado na nossa igreja católica, né, ocidental, desde muitos séculos, desde o São Gregório Magno, pelo Papa São Pio X, a gente tem um, um modo de gregoriano para toda a igreja. E então começa por aí, né? Ele é um canto litúrgico, é um rito, é um canto. O que ele canta? Ele canta os textos que o padre reza na missa. O padre reza em persona Christi. O que são, de onde vêm esses textos? Vêm das Sagradas Escrituras, que foi Deus que revelou para nós, a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que o padre reza em persona Christi, que é cantado, né, como culto a Deus. E se é para Deus, né, e é um canto, é uma arte, uma música, tem que ser não só santo, né, porque tudo nele é santo, mas tem que ser belo também. Então ele é uma arte, né, verdadeira. Essas também são todas as características, né, da música sacra de modo geral. Por isso que o gregoriano também, desde que ele começou a ser desenvolvido, né, ele é o canto próprio do rito católico. Todos os outros, eles são tão mais próprios quanto mais próximos são do canto gregoriano. O São Pio X, ele elenca três principais, né? O canto gregoriano vem primeiro, depois a polifonia e depois o canto popular. Então, também se separar para pensar, né? Quem que compôs o canto? Foram os santos. Então, olha, foram os santos que comporam a música para cantar o texto revelado por Deus, que o padre em persona Christi reza também, para a gente cantar, né? Então tudo nele é santo, é uma coisa maravilhosa, né? E uma curiosidade, o canto gregoriano, ele deve ser cantado em latim ou ele pode ser cantado em alguma outra língua? Ele é mais próprio de cantar em latim, mas se você parar para pensar, ele também tem grego. Né? Tem o Kyrie, né? Muita gente confunde Muita gente confunde achando que ele é latim, mas é grego. Então, apesar disso, tem também alguns cantos em grego na liturgia do Tríduo Pascal, né, em gregoriano, mas o mais próprio é o latim. Né? O latim ele é a língua oficial da igreja, né? É assim que Nosso Senhor ele nasceu no período da paz romana, né? Onde Roma ela governava quase o mundo, né? Entre aspas ali. Então, o mundo da antiguidade, pelo menos, né? Mais desenvolvido e tal. E apesar de na época ser mais utilizado o grego na liturgia, depois foi sendo adotado o latim. Grandes santos, né, escreveram
tudo quanto é coisa sobre Deus em latim. Até hoje, a igreja usa o latim, escreve em latim, fala em latim ainda no Vaticano. Um padre amigo uma vez comentou que até o caixa eletrônico no Vaticano ele está em latim. Então tudo, tudo na igreja, né? Usa o latim, o canto gregoriano não seria diferente. A gente poderia também refletir se se é bom ou não ter um idioma próprio para o culto, né, a Deus. Os muçulmanos têm lá, se não me engano, o sânscrito. Se converia ou não para os católicos terem uma língua, né, própria para isso. E a gente vê o latim, ele é perfeito, porque pelas coisas sobre Deus que foram escritas, né, e como é usado até hoje, né, não se perdeu. Por ser uma língua morta, ela não fica mudando, né? Então, se você pegar um texto, se você aprende bem o latim, né, e você pegar os textos dos santos, apesar de ter um pouco de diferença de estilo para o outro, um pouco mais rebuscado às vezes, é o mesmo latim. É diferente das línguas modernas que se mudam muito. Então, tudo convém assim para a igreja ter um idioma, né, próprio, e quanto mais pro rito, né, pro canto do rito, o canto litúrgico. E você acha que além de uma língua ideal, a gente teria instrumentos que seriam ideais, mais apropriados, né, para a liturgia? Isso é interessante, foi o Papa Pio X que deu uma lista de quais instrumentos podem ou não. E quando a gente estuda a liturgia, né, um pouco mais profundamente, a gente entende, né? A liturgia é um culto a Deus, né? É uma oração. E que eu me perdi. Um culto a Deus é uma oração. Quem que reza? Somos nós, né? Nós rezamos pelo quê? Pela fé que a gente tem em Deus. A fé em Cristo, que é a palavra de Deus. O Dom Columba Marmion vai dizer que a liturgia, né? A principal finalidade da liturgia é ser como que um reflexo da palavra de Deus, de Jesus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno, encarnado. Assim como Cristo é a palavra do Pai, né? A liturgia vamos dizer assim, a palavra da igreja, ela professa a sua fé, ela pratica, né? Põe em ato, e reza, né? Ela espera e ama a Deus ali na liturgia. Então é para ser esse é vamos dizer assim, o principal na liturgia, né? Em cultuar a Deus. O que dá glória a Deus é a gente reconhecer, né, as suas maravilhas. E tanto nas nossas obras quanto nas nossas palavras. Então, esse é o princípio. Quem que faz isso é o ser humano. Ele faz com a sua palavra. Então, o canto gregoriano também é com a voz, com a palavra, né, humana. E a gente vê que os instrumentos, eu não me lembro de ver explicitamente isso. Né? Se você pegar, eu estou falando no estudo, se você estudar separadamente, a lista que o São Pio X deu, e o que é a liturgia, você vê essa semelhança. Né? Quais são os instrumentos? O primeiro é o órgano, né? O mais próprio para a liturgia. Apesar de que não se toca sempre os instrumentos na igreja, né? Na liturgia. Existem missas, né? Principalmente ali a Sexta-feira Santa, né? Onde
Eu não sei hoje, mas na missa tradicional não se toca nenhum instrumento. Então, apesar de poder ter instrumento e ter o mais próprio que ele diz, o órgão, não é o mais próprio ainda, continua sendo a voz, né? Não deixa de cantar na Sexta-feira Santa, por exemplo, mas deixa de tocar o órgão. Qual que vem depois? Então, vão vindo todos os que mais se assemelham à voz, né? Depois vem os instrumentos de arco, né? O violino, o violoncelo, acho que a viola, e todos esses instrumentos de arco. Depois vem os de sopro, mas o de sopro ele já pede cautela, fala assim, olha, tem que pedir para o padre, que são esses instrumentos de voz de som contínuo. E depois, aí não vem. Depois não vem o quê? Os instrumentos mais percussivos, né, ou de percussão. Instrumento que você toca percutindo, né? Isso inclui o piano, o violão, bateria nem se fala, né? E isso tudo tem um porquê, eu falei o porquê da liturgia, né? Que é o ser humano que reza, não é o instrumento que vai... O instrumento em si não louva a Deus, né? A gente usa ele para louvar, mas o principal tem que partir da gente, né? Mas não é só por isso. Existe um porquê também na música, na natureza da música. Uma música, um instrumento de percussão, ele torna a música mais ritmada, vamos dizer assim. E ritmo, ele move a gente ele move a gente, a movimento mesmo local, né? Você mover braço, perna. Né? É muito comum, eu já vi várias vezes em missa, assim, né? Que tem bateria, as crianças dançando, né? Os adultos às vezes batendo o pé assim, marcando o ritmo, né? Enquanto o gregoriano, ele é o oposto, o ritmo dele é livre, é um negócio bem diferente, às vezes até complicado para algumas pessoas de entender. A pessoa normalmente fala que dá sono, não gosta porque dá sono. Então, por quê? Porque é para rezar, então não é para numa procissão existem marchas, existem hinos, né, populares que são marchas, por exemplo, que é comum. Por quê? A pessoa está andando, né, mas dentro da igreja, né, onde você tira o profano, né, tira o que é para fora do templo, na igreja o mais próprio são esses, né, essa é a lista, assim. E então, o que você acha que seria assim significativo para você no seu conhecimento do canto gregoriano na sua vida, né, na sua vivência na fé cristã, principalmente? Isso é curioso porque eu tenho para mim que eu aprendi, né, o que é música, a natureza da música, refletindo sobre o canto gregoriano. É muito engraçado, tipo, até esse ano, assim, abril, eu não tinha nada que eu pudesse assim indicar para a pessoa para ela dizer assim, olha, você quer saber o que é música, né? Toma isso aqui, né? Não tinha nada. Aí o Brasil Paralelo lançou lá o documentário, né? A Primeira Arte. Tá no YouTube, é gratuito, né? Onde ele fala com profundidade, filosoficamente, cientificamente, socialmente, tudo a respeito da música. E esse conhecimento faz toda a diferença para você compreender o gregoriano, e o gregoriano igualmente ajuda a compreender toda essa natureza da música. Né? Por quê? Primeiro, qual que é a finalidade, né, do canto gregoriano? É a mesma da liturgia. Essa é o louvar a Deus, honrar a Deus, adorá-lo. É ser uma oração, né? Ser um culto a Deus. Né? Essa é a primeira finalidade.
A segunda finalidade é o São Pio X fala assim, a exclusão do profano, ou mover os fiéis mais facilmente à devoção. A música ela tem esse aspecto de mover o nosso sentimento, né? Por isso que muita gente fala que dá sono, por exemplo. Então ele apazigua aí as nossas paixões, né? Deixa a gente mais quieto. Que o próprio da oração é o silêncio, né? Deixa a gente mais calmo, mais tranquilo. Então, olha só, isso revela, né, o quê? Esse aspecto da música. Se o canto gregoriano ele é próprio para oração, ele é próprio para louvar a Deus, isso é por causa justamente de toda a natureza da música. Essa questão da exclusão do profano e do mover o fiel à devoção é esse aspecto da música que traz lembranças, que move emoções, né? Nos situa para aquilo que a gente vai fazer. O outro é que a gente não louva só com sentimento, né? Graças a Deus. A gente louva principalmente pela fé, pela nossa inteligência, aquele conhecimento que Deus revela e a gente adere livremente. Então, existe aonde que a gente encontra isso no canto, né? Na música? É no texto. Aí vai dizer, né, que o gregoriano, a música litúrgica, a música sacra, tem por outra finalidade realçar esse texto. É bem curioso, Dom Gajar, que foi um abade do mosteiro de Solesme, é aquele que São Pio X pediu para estudarem, fazendo um gregoriano para a igreja, fazer entre aspas, né? O Dom Gajar foi um desses abades. Ele tem um livro que ele escreve que o gregoriano é a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. Verdadeira interpretação, olha só. Isso é muito grande, né? Vai comparar com o texto escrito dos santos, né? Os comentários dos santos a respeito das Sagradas Escrituras, né? Ele é um comentário de fato. Ele transmite, né? Ele tenta transmitir, te colocar se for um texto que tem alguma narrativa histórica, te colocar naquela narrativa. Se for um texto mais abstrato, mais falando mais da fé, da graça, ele vai tentar trazer algum sentimento que se assemelhe àquilo. Né? Existe uma peça do Lava Pés que é muito interessante. Nosso Senhor fala, né? Aliás, São Pedro fala: Senhor, tu me lava os pés, né? Aí Nosso Senhor fala, né? Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E no gregoriano, quando você vai ver a peça, ele canta como se fosse um narrador falando. E São Pedro diz. Aí São Pedro fala num tom, né? O canto, né? Ele dá a fala de São Pedro um tom. Aí, e Nosso Senhor diz, ele dá um tom de narrador. Na hora que vai dar o tom da fala de Jesus, é o mesmo de São Pedro. Isso é uma arte, né? É uma coisa inteligente. Foi o santo que fez, né? Para dizer o quê? Qual que é essa interpretação? É que São Pedro se espantou que Nosso Senhor estava lavando. E aí ele interpreta como? Que Nosso Senhor também se espantou. Falou assim, não, mas se eu não lavar os pés, né, não terás parte comigo. Essa é a interpretação que ele dá e está no canto, não tem um texto dizendo isso. Foi o santo que compôs e que viu a passagem assim e expressou isso na música.
no canto. Então, assim, se a gente fosse resumir tudo que faz a gente ver a grandeza do gregoriano, né, eu já disse meio atravessado, mas é bom a gente dar só resumir, assim, só para a pessoa, só para a gente, né, vocês que estão ouvindo e a gente aqui também, ter mais claro. Olha, primeiro, são 5 coisas. Os santos compuseram em cima das Sagradas Escrituras, em cima das Sagradas Escrituras, para ser oração, né, liturgia, o padre reza em persona Christi. Eles compuseram a música, né? É uma verdadeira arte. Então, os santos, as Sagradas Escrituras, a liturgia, oração, música, santos, Sagradas Escrituras, liturgia, oração e música. Essas 5 coisas, assim, se a gente conhece bastante de música, ouve lá o documentário do Brasil Paralelo. Se a gente conhece bastante de oração, bastante de liturgia, que é um culto a Deus, né? Conhece bastante das Sagradas Escrituras e sabe o que significa uma música ser composta por um santo, ou uma obra qualquer, né? A gente vê a grandeza do gregoriano. E Rafael, qual você acha que poderia ser, acho que o papel da música como um todo, né, a música no geral, na vida e no dia a dia de um católico? Então, o gregoriano ele já disse isso, né? Ele disse isso para oração. Aí é só a gente aplicar para outra coisa. Eu gosto muito do exemplo da academia, né? Que academia, você entra na academia, você sabe que você entrou na academia, mesmo se você estivesse andando, né? Vamos supor que estivesse dentro de um shopping, você estivesse andando no shopping e sem querer entrasse numa loja, você provavelmente perceberia que estaria na academia, mesmo que não visse ninguém fazendo exercício. Por quê? Geralmente por causa da música eletrônica ali, uma música mais bem ritmada, né? Com bastante batida. Por quê? Porque as pessoas estão ali para se mover, né? O ritmo faz isso. É totalmente diferente você entrar na igreja, né? E que bom é se você entra numa igreja e ouve um canto, uma música que te faz sentir dentro de uma igreja, né? Isso é bom com tudo, né? Quem já tentou educar criança pequena sabe como que é bom você ter uma coisa distinta para cada coisa que você vai fazer, né? Um canto onde você vai estudar, um canto para dormir, um canto para comer, né? Desculpa, não é um canto de cantar, é um canto de lugar mesmo. Então, eu gosto de usar a música assim, né? Para me situar naquilo que eu estou fazendo. Tem muitas músicas de filme que fazem isso, né? Uma cena dramática, né? Tem aquela música mais... Quase você chora só que você ouve o primeiro acorde e já começa a lacrimejar o olho. Né? Muito impressionante isso. Eu gosto muito também das epic musics, né? Aquelas músicas de filme épico. E é uma aventura, né? Uma batalha. Mas é engraçado que tem música que expressa até piratas no meio do mar. Então, é assim. E então acho que assim, considerando que essa visão, né, que a gente tem de que a música pode ser algo tão importante, talvez até como um elemento de elevação da nossa alma, como no canto gregoriano, quando a gente reza, como é que você acha que a gente pode relacionar os impactos que a música tem no nosso interior, né, na nossa alma, e em contrapartida com outros impactos que determinados tipos de música têm no nosso exterior, né, no campo das paixões, talvez das partes mais, não sei, rasas da nossa existência, digamos assim. Uhum.
Isso é bacana quando a gente vai analisando os diferentes tipos de música, né? E o que que cada um faz a gente sentir. Ou é mais fácil de perceber o que faz sentir se você olhar para a origem, né? O autor que fez, para que ele fez, se analisar o texto, né? O rock, por exemplo, o que é muito comum no rock? Como que o rock nasceu? Dizem que nasceu do blues, né? Na, que eram, se não me engano, foi composto por ou escravos ou ex-escravos, ou pessoas que viviam uma vida muito difícil, né? E sentiam, né, essa espécie de tristeza e revolta ao mesmo tempo, que é o que, ou raiva, né? E é o que você vê muito presente no rock, por exemplo, né? Por exemplo, por isso que não serve nada para a liturgia, por exemplo, uma guitarra, né? Para que você vai querer sentir raiva ou rancor ou revolta, às vezes inveja, né? No que o rock faz muitas vezes sentir. Então é preciso a gente prestar atenção no que a música está fazendo a gente sentir, o que ela foi feita para a gente pensar também, porque não é só sentimento, também tem texto, como o Gregoriano diz, né? O que a música fala e o que ela faz a gente sentir. Isso é muito engraçado que o pop, por exemplo, ele é totalmente, aliás, nem todos, né? Mas a maioria, a música não diz o que a letra fala. É muito comum a gente ver a pessoa falar assim, nossa, eu gosto muito dessa música. A música é em inglês, a pessoa não sabe inglês. Você vai ler a letra, é totalmente contra o que a pessoa pensa, mas a pessoa gosta. Por quê? Porque a melodia, ela não foi, aquela melodia não foi feita para expressar o texto, né? Não se sabe se intencionalmente ou não. Mas as pessoas acabam gostando por causa disso. Então é um cuidado que a gente tem que ter, porque se aquilo foi feito com uma intenção, né? E alguma coisa, de alguma maneira a gente pode ser influenciado, né? Por isso. Então, porque a música ela faz isso, né? Ela fala no nosso coração. O Ário, né? O bispo Ário, que começou o arianismo, a heresia na igreja que causou tanta confusão, do santo, se não me engano, Santo Atanásio dizer que ele era o único católico naquele mundo, porque ninguém mais virou todo mundo ariano, né? O Ário, ele pregou a sua doutrina com música, né? O Platão dizia que se você quiser corromper um povo, você começa pela música, né? A música ela tem esse aspecto cultural muito forte, né? Que ele move, né? A cultura. Então, é uma atenção que a gente tem e que a gente pode usar muito bem também, se a gente souber, né? A gente pode usar muito bem esse aspecto. E você comentou aí sobre o blues, também do rock, sobre da onde veio, né, cada coisa, da onde vem a música. Acho que até que o Brasil Paralelo fala um pouco disso também no documentário, da origem de cada música. Então, talvez a gente considerando que a música pode ser também uma expressão cultural de um povo, de algum momento, como é que você acha que a gente pode olhar um pouco para essa realidade, para a nossa realidade da música hoje em dia, aqui no Brasil e lá fora também? Sei como que é a música atual, contemporânea, sim? Como que a gente poderia analisar um pouco isso, percebendo que o que o nosso povo produz, né? Ah, sim, Hum, não, aí não sou eu que vou dizer, né? Mas os papas, né, ou grandes escritores, pelo menos desde o último século, vem escrevendo bastante como que o mundo tem se piorado, né? De tudo quanto é maneira, na educação, na religião, na virtude, na política.
Então, na música não ia ser diferente. É muito triste a gente ver como que a música é hoje usada, né? Tem funk, e nem sei dizer, não, é muito elogio você chamar o funk de música até, né? Então, isso é muito complicado, muito complicado. Por causa de tudo isso que a gente falou, né? A gente ouve a, a música, que ela reflete um pouco dos nossos gostos, né? Sentimentos e tal, do que a gente pensa. Então é bem preocupante. Que se tornou um pouco do oposto do que é o objetivo, né? Do canto gregoriano, por exemplo, principalmente. Sim. Não quer dizer que não existam bons compositores, tipo o Henrique. Eu recomendo muito Claro. ouvirem. A gente espera ter ele aqui em breve também no programa. Muito bom, muito bom. Bem, Rafael, acho que queria então agradecer a sua presença aqui no nosso canal. Eu agradeço. Vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigada também a vocês todos que estão nos ouvindo e que nos ouvem sempre. E até a próxima entrevista. Muito obrigada.